Olá pessoal, muito boa tarde, namastê a todos, muita paz, muita luz. É um prazer estar aqui com todos vocês, com carinho, poder fazer esse tipo de conversa com todos vocês. Né? Antes da gente iniciar, né, ajude-nos a aumentar o nosso canal no YouTube, convide pessoas para fazer inscrição no nosso canal. Se você não fez ainda, se inscreva aí. Nós temos uma meta de chegar a 1 milhão de seguidores, né? Que é uma das coisas mais raras. Canais espirituais, eles têm muito pouca gente, tá? A não ser que essas pessoas sejam tão famosas, né? Como os grandes mestres aí, Chico, Divaldo, né? Mas vamos fazer essa energia circular cada vez mais, a energia da espiritualidade, a energia do amor, a energia da luz. Né? Muito bem. Bom, vamos conversar um pouquinho com todos vocês, então. Eu vou começar, então, já respondendo a primeira pergunta da tarde. Vamos lá. Professor, o que significam os picos energéticos na ressonância Schumann dos últimos dias? Bom, primeiro nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quem é que está medindo essa ressonância Schumann? Que laboratório? Tem que ter equipamento muito especializado para se medir a ressonância Schumann. Não é qualquer um que monta qualquer aparelhinho vagabundo e sai medindo. Tá? Outra coisa, o que influencia a variação da ressonância Schumann? Porque a ressonância Schumann é um batimento oscilatório de um campo elétrico entre a ionosfera e a superfície da Terra. Ok? Então, basicamente, nós temos uma camada na ionosfera lá, chama-se ionosfera porque ela é praticamente eletrizada, né? Ela é ionizada. E tudo que a gente fala que é ionizada significa eletricamente carregada, né? Ok? Então, entre essa parte a Terra forma como se fosse um capacitor esférico, na verdade, tá? Você está entendendo? Porque nós temos a superfície da Terra e mais a superfície lá da zona da ionosfera onde tudo está elétrico. Então, isso cria, né, um batimento natural, um batimento oscilatório, que os cientistas descobriram não faz pouco tempo, coisa de 50, 60 anos lá atrás, que descobriram essa ressonância Schumann. E aí, né, qual que é a importância disso para a vida na Terra? Isso tem alguma influência? Não tem? Tá? Essa discussão ela teve em andamento, né? E os cientistas sempre mediram essa oscilação entre 7 pouco, no máximo 8, 9, nunca passou de 9, 10. Tá? Agora, o que pode influenciar, alterar essa mudança? O Sol. Né? O Sol ele pode ter explosões solares e lançar feixes de partículas carregadas, e isso influenciar a nossa ionosfera, tá? E isso, aumentando a carga elétrica da ionosfera por alguns instantes, a ressonância Schumann pode dar alguns picos, tá? Mas isso é devido a tempestade solar, tal. Nós não temos uma outra fonte que possa variar o campo elétrico a não ser a carga acumulada nas placas. Se você tem um capacitor, você vai estudar isso, né? A carga do capacitor varia de acordo com a quantidade de cargas elétricas nas placas. E o que pode carregar a ionosfera ou diminuir a ionosfera? É partículas que vêm de fora, mais elétrons, mais prótons, mais partículas carregadas, que pode criar um aumento. Mas isso também não é muito grande, não, tá? Agora, o que as pessoas dizem que pode influenciar? Se a ressonância Schumann é oscilada, as pessoas estão tentando fazer uma pesquisa se há alguma influência no humor humano, né? Se essas pessoas ficam mais nervosas, se elas ficam mais cansadas, se elas ficam mais estressadas ou não, diante de uma mudança desse porte, qualquer influência dela no cérebro humano. Mas não há um estudo profundo disso até hoje. Que eu saiba, que eu tenha havido com pesquisas científicas sérias, a gente não tem nenhuma informação a respeito disso. E pelo que eu sei desses laboratórios científicos que realmente medem e acompanham, eu tenho muitos amigos astrônomos, astrofísicos, no exterior, inclusive, na Europa, gente que trabalha na ESA, né? Engenheiros espaciais, né? Eu tenho muitos amigos lá que a gente conversa sempre, tá? E por enquanto não há uma mudança radical na ressonância Schumann, tá? Então,
eu não vejo assim motivo para nenhum alarde com relação a isso. Tá ok? Então é isso, pessoal. O medo e o materialismo tomaram conta das pessoas. A religiosidade está se dissolvendo. Estamos caminhando para a miséria e autoritarismo. Não está na hora de uma intervenção ET antes que acabe? Olha, veja bem. A primeira pergunta que a gente deve sempre fazer, o que é que os ETs têm a ver com isso, né? Com o que nós próprios engendramos para a nossa civilização, para o nosso mundo. Ou seja, nós não temos o livre-arbítrio, nós não ficamos muito felizes em ter o livre-arbítrio, em poder agir, fazer tudo aquilo que realmente nós temos dentro de nós a capacidade de fazer, né? Agora, se você exigir uma intervenção extraterrestre, como você exigir uma intervenção militar, né? Vamos botar uma lei que trava todo mundo, não deixa ninguém fazer nada, vamos estabelecer uma ditadura extraterrestre agora, né? Eu acho que ninguém quer isso, né? Eu acho que ninguém quer uma ditadura extraterrestre. Nós estamos neste mundo para que nós próprios, através de nós mesmos, nossos próprios passos, nós podemos melhorar. E quando eu melhoro, o mundo à minha volta melhora também, né? Então, à medida que mais pessoas vão melhorando, buscando a espiritualidade, semeando a luz, mais pessoas nós vamos influenciando para que isso aconteça. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos utilizando toda a tecnologia moderna, estamos utilizando a internet para levar a luz, levar a espiritualidade, levar esse tipo de reflexão às pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Se a gente ficar esperando os ETs intervir, né, para melhorar o nosso mundo, né, a gente não deve fazer isso. Uma hora ou outra eles vão intervir, isso a gente sabe. Mas, realmente, a intervenção que eles vão fazer não é uma intervenção de chegar, né, botando todo mundo na cadeia, botar bandido para lá. Não é assim, não. Isso é uma coisa nossa. Nós vamos cuidar de nossos bandidos, nós vamos cuidar de nossos políticos. À medida que nós vamos tendo consciência mais espiritualizada, a gente não vai ser facilmente escravizado, né? Essas ideologias primitivas que estão aí, dominando governos, dominando a sociedade inteira, quando o homem começar a acordar, todas elas vão deixar de existir, né? Porque um homem acordado jamais pode ser escravizado por qualquer tipo de ideologia social que possa se apresentar diante de nós. Nós vamos viver uma outra lei, uma lei do espírito, uma lei do amor, né? Mas isso é uma questão de investimento nosso nessa transformação, tá? Então, quando os ETs chegarem, eles não vão chegar escravizando, prendendo político, prendendo militar. Não, de jeito nenhum. Eles vão se mostrar e nós temos que consertar o nosso planeta. Nós temos que crescer, evoluir espiritualmente, dentro da lei do livre-arbítrio, para que a gente possa, então, né, acordar, né, e aí sim semear a luz em nosso próprio mundo. Cada um de nós, cada um de vocês que está me ouvindo aí, é um autor, né, deste planeta. Não adianta ficar reclamando não resolve, né? A gente tem que ser ativo, nós temos que agir, nós temos que mudar a nós próprios primeiro e depois, como exemplo, mudar as pessoas que estão ao nosso lado, ok? É assim que funciona. Poderia comentar sobre a cerimônia do traslado das múmias do Egito? Qual a sua opinião? Foi um show legal, cara. Foi bonito pra caramba, né? Foi sensacional, foi um show da mídia lá, né? Também o Egito, né? Ele vive desse turismo arqueológico, né? Entendeu? Então, para o Egito, né, a época dos grandes faraós, a época do Egito antigo, né, é uma época que fascina demais o ser humano de hoje, de nossa sociedade moderna, né? Então aquele traslado, aquele desfile das músicas foi assim um espetáculo cinematográfico, né? Foi maravilhoso. É uma questão de lembrar o passado, a história de nosso planeta, né? História de nossa civilização, embora o passado geralmente, em muitos casos, é podre pra caramba, né? As pessoas eram muito doentes mentais, esses faraós poderosos, às vezes não eram tão gente boa assim quanto a gente imagina, né? Aqueles reis eram opressores, escravizavam, né, entravam em guerra com lacos, mas nesse planeta quem não foi assim, né? Todo mundo foi. É só você ver a Primeira, Segunda Guerra Mundial, todas as guerras que nós fizemos, né?
Então passa de um grande espetáculo de nossa história, eu achei maravilhoso, achei lindo, né? Do ponto de vista histórico, é fascinante, né? Mas não vamos julgar aí, né, a ação de cada faraó, quem foi no passado, se foi gente boa, se não foi. Aí é problema do plano astral e dos seus resgates kármicos, que com certeza já está sendo cumprido e foi cumprido ao longo da história, né? Muitos faraós jamais reencarnavam como faraó. Muitos faraós reencarnavam como plebeu lá embaixo, ralava pra caramba para depois, né? Não é assim como a gente pensa, não, né? A reencarnação é o grande instrumento da justiça estelar, da justiça cósmica aqui na Terra, né? Por que existe o medo de cair no vazio? Eu não entendo esse medo de cair. Em que vazio você está falando, né? Eu não entendi a pergunta direito, né? Sabe? Por que, na sua opinião, existem tão poucos paranormais com o seu grau de paranormalidade? Olha, eu não sou tudo isso não, tá? Então, deve existir gente muito boa por aí, tem gente muito boa por aí. Mas acontece o seguinte, né? Cada médium, cada sensitivo, o plano espiritual focaliza uma área de trabalho para ele, para que ele possa desenvolver certas áreas de trabalho, certas questões. Por exemplo, os paranormais mais antigos, né, como Chico, Divaldo, Valdo Vieira, esse pessoal foi aqueles que abriram a porta para a gente, tá? Eles foram os precursores, eles foram os que lutaram contra a igreja, o que passaram muito vexame na vida, né, em prol da sua mediunidade, em prol de uma espiritualidade mais verdadeira. Sem dúvida eles abriram a porta para nós e prepararam o terreno para que hoje nós pudéssemos estar aqui de uma forma mais aceita pela sociedade e falarmos de coisas num outro nível, tá? Naquela época eles eram muito importantes porque fizeram essa base, trabalharam, né, a base para todos nós. É claro que lá atrás eles não iam falar em extraterrestre, nada disso. E hoje não, hoje nós já podemos. Os mentores do plano astral, dependendo da época, ele escolhe o médium, prepara o médium para fazer um tipo de missão, um tipo de trabalho, tá? Então, eu faço o meu trabalho, eu faço aquilo que me foi pedido, aquilo que foi dado e a capacidade que foi dado para semear essas coisas, tá? Então, é isso que eu faço. Eu não fico me comparando com ninguém, não, ou com outro, ou com aquele, que isso não leva ninguém a nada. A gente tem que centrar naquilo que a gente foi enviado para fazer, cumprir a nossa missão, né, e levar luz, conhecimento e discernimento para as pessoas. As crostas terrestres dos planos astrais têm uma certa espessura ou se estende até o centro da Terra, interpenetrando-se. Se assim, qual seria aproximadamente a espessura dessa crosta astral? Que pergunta geológica, né? De geologia astral, né? Que doido, né? Muito interessante. Bom, se você estudar um pouco de física, né? Você vai entender que quando você tem um corpo central, forças gravitacionais, eu vou tentar explicar, vou explicar na lousa para vocês que é mais fácil, que é um pouco difícil. Isso aí. Então, quando você tem um planeta cujas forças são centrais, a força gravitacional ela joga tudo para o centro, certo? Né? Ela vai jogar tudo para o centro, ela atrai, comprime, né? Bem, via. E quando isso acontece, né, a gente vai entender que tudo que é mais denso, tudo que é mais pesado tende a ir para o centro, né? Então, os metais pesados, né, níquel, né, ferro, cobre, ouro. O núcleo da Terra tem muito ouro, gente. Vocês não têm noção quanto ouro tem no núcleo da Terra. Tá? Na época da formação geológica da Terra, né, esse material pesado foi descendo tudo. Né? Aí quando a Terra foi esfriando e foi formando a sua crosta terrestre, né, vamos dizer assim, essa espessura dessa crosta que ainda tá, a nossa crosta ainda está aumentando, tá? À medida que a Terra vai passando o tempo, ela vai esfriando cada vez mais, a crosta vai aumentando, né? Mas a perda de energia do planeta Terra ela é muito lenta.
não tem como trocar, não tem corpos para trocar, né? Só vai por radiação, né? Então a perda de energia é muito pequena. Então, todo o ouro que você encontra aqui, platina, esses elementos mais pesados, aqui na superfície em Minas, em ouro de aluvião, vem por meteoro, tá? Cai por meteoro. E depois que a Terra já gelou e tal. Porque é que ninguém consegue chegar lá para explorar o ouro que está lá embaixo, né? Porque está tudo quente, derretido, é uma desgraça. Mas a maior parte do ouro está aqui no fundo da Terra. Então os metais pesados, tudo que é mais pesado, por lei da gravidade, tende a ir para o centro, tende a ir para essa região central. E tudo que é mais leve tende a ficar. Tá? Como a matéria do plano astral é uma matéria muito, mas muito sutil, parte dessa matéria, é claro que ela até penetra, porque ela é tão sutil que ela penetra no meio dos átomos. É como o fantasma que atravessa a parede. Ela também atravessa. Só que vai acontecer o quê? Essa matéria também vai ter uma superfície. Vai chegar uma hora que ela acaba, ela tem uma superfície. Esse padrão de densidade, né? Agora, é claro que depois nós vamos ter uma outra matéria mais sutil ainda do que essa, que vai envolver o planeta Terra, né? Mas também ela interpenetra um pouco essa aqui. Ela vai interpenetrando, mais sutil, né? Quando mais sutil, interpenetra também. Tá? Então é óbvio que sempre quando nós temos essa parte aqui e essa parte aqui, ela tem uma espessura, assim, uma densidade maior. Por isso que os espíritos param lá em cima, né? Então quem tem corpo com a mesma densidade fica parado aqui. Quem tem corpo com essa densidade aqui fica parado nessa superfície, uma superfície para né? E nós humanos encarnados, a gente vai parar nessa superfície branca aqui, né? Ó. Tá? A gente não consegue penetrar lá dentro da Terra, só se fizer um buraco. Vocês percebem que mesmo os espíritos que estão aqui no plano astral, na superfície dessa chamada crosta astral, quando eles vão descer aqui, para vir visitar a gente aqui, é complicado para eles não se sentem muito bem, não. Tá? É horrível. Um espírito, se ele quiser entrar dentro do solo, ele consegue entrar. Ele consegue entrar dentro de uma rocha, de uma pedra, mas é uma sensação horrível. Horrível mesmo. Parece que tudo está pressionando, parece que você está preso, amarrado. Ninguém gosta. Você quer sair logo desse negócio aí. E da mesma forma, quando o espírito que está aqui, ele desce para essa superfície, ele se sente muito pressionado, ele se sente muito amarrado, ele se sente como se estivesse preso. Por isso que ele gosta de estar mais lá no alto, mais lá no alto, ele está mais livre, ele tem mais a sensação de liberdade e nada está segurando ele. Quanto mais denso, é como você vai descendo no oceano, né? Você vai tendo muito mais pressão, fica difícil você andar, fica difícil você movimentar, porque tem toneladas pressionando você de peso, né? Então é mais ou menos por aí. Agora, calcular para vocês a espessura dessa daqui, né? É complicado, né? Nem os físicos, os geólogos conseguem saber a espessura da crosta terrestre direito, da nossa crosta, porque ela varia muito, né? Varia de 80 km, 100 km, tem lugar que ela é muito fina. Né? Então aí depende muito da geologia do lugar. E a gente não tem tanto conhecimento para ficar falando dessa geologia astral, né? A gente tem que ter muita dica dos geólogos espirituais. Tá? Poderia nos dar spoilers sobre o contato que estão preparando? Bom, os extraterrestres é inevitável devido à nossa própria capacidade científica, à nossa própria capacidade de explorar o cosmos, de ir lá para o céu, de abrir a nossa consciência. A humanidade ela está tecnicamente pronta para um contato, certo? Mas todo mundo, ninguém espera um contato com uma civilização altamente inteligente, avançada. Todo mundo espera encontrar bactéria em Marte, bactéria lá umas luas de Júpiter, não sei aonde, tá? Todo mundo espera anunciar vida, né, em Marte, aquele show, né? Oh, achamos vida em Marte, bactérias e tal. Né? Mas pode ter certeza, isso não vai mudar nada da sua vida. O dia que a NASA anunciar que tem bactéria em Marte, numa semana depois todo mundo esquece. Mas quando vida inteligente e muito avançada chegar diante de nós aqui da Terra, ah, meu filho, isso aqui vai virar de ponta cabeça, né? E é óbvio, os extraterrestres não vão impor nada para a humanidade. Eles vão só se mostrar, dialogar, conversar, tentar nos ensinar
uma nova realidade, vai nos mostrar a vida após a morte, vai mudar muitos conceitos religiosos, conceitos científicos, né? E isso vai criar o início de uma grande mudança. Mas os ETs não vêm impondo nada à força, né, militarmente, nada disso. Tá? Isso é um resumo mais ou menos do que a gente pode falar sobre isso. Os ETs não vêm impor nada a nós, eles vêm apenas mostrar as coisas para nós. Cabe a nós tomarmos a decisão do que a gente quer fazer. Por que será que o terráqueo continua só com 10% de sua cabeça animal desenvolvida, como já dizia Raul Seixas? Bom, porque talvez, o que eu acho é o seguinte, está vendo esse corpo que a gente está usando aqui? Esse corpo, ele é um projeto interestelar. Ele é um projeto que já existe em outros mundos, né? Agora, o tipo de alma que vai usar esse corpo, então eu chamo que esse corpo que é um corpo multiuso, né? Muitos tipos de alma podem adaptar-se e usar esse corpo, né? E de repente o nível das almas que estão usando este corpo aqui na Terra, tá? E devido à lei que foi imposta, que é chamada lei do karma aqui na Terra, existe um limite, né? Existe um limite de atuação de nossa capacidade cerebral. Existe um limite muito, muito interessante na capacidade cerebral. Né? Até tem um caso muito interessante aqui, né? Que o pessoal mede, né? Capacidade cerebral, por exemplo, com aquele que a gente chama de QI, né? O quanto a quantidade de inteligência, né, de um indivíduo. O pessoal, o Einstein, né, com 160 e pouco, outro com 150, esses grandes gênios. Tem um cara com 200, os caras testaram 260, é o maior QI da Terra. Esse cara não fez absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele conhecia era bom de matemática, tal, mas depois se fechou, sumiu, não fez absolutamente nada de fantástico na Terra, morreu e... né? Era um americano lá que vivia lá, foi para a fazenda, não quis saber da vida. Então, esse conceito de quantidade de inteligência, capacidade operacional da inteligência, é apenas uma limitação pela lei do karma. Tá? Mas isso significa, se você transcender, se você se iluminar, né, não é o cérebro em si, né, o mecanismo, ele só libera quanto que o teu espírito pode atuar mais, né, nesse padrão de lembrança, de memória, de inteligência. Né? À medida que você consulta certas coisas, você se conecta com a internet astral, com os computadores astrais, você sabe de tudo, cara. Você vê tudo quanto é tipo de informação, você dá uma ampliada assim que você nem imagina. Né? Isso é interessante. Né? Vamos lá? Muitos espiritualistas têm falado sobre a mudança na grade energética do planeta. O que isso implica para os encarnados e desencarnados? Olha, é complicado falar sobre isso, né? Porque que grade energética está falando, né? A gente no começo da palestra a gente já falou, do bate-papo a gente já falou sobre a radiação Schumann, sobre a frequência Schumann, né? Ninguém sabe, né? Agora, que outras energias astrais, energias astrológicas, alinhamentos planetários, né, influências extraterrestres, né, o Dijar, aquele que eu falo muito para vocês, né, o grande controlador do planeta Terra, que pode intuir, pode colocar ideias, mensagens na cabeça das pessoas, tal, né? Entendeu? Então, existem muitas variáveis ocultas ainda que a gente desconhece, né? Inclusive quando o Einstein, né, ele discordava profundamente da mecânica quântica, né, com a questão da probabilidade, da impossibilidade, do princípio da incerteza de Heisenberg, e ele falava, olha, vocês estão achando que é improvável entender e medir com precisão as coisas, mas é porque tem variáveis ocultas que vocês desconhecem. À medida que a ciência avançar e a gente descobrir essas variáveis ocultas, vai acabar
essa, essa teoria da incerteza e da probabilidade da mecânica quântica, né? O universo não pode ser probabilístico, o universo tem que ser objetivista. Essa era a ideia de Einstein na época, né? Então, mesmo hoje, quando a gente tem tantas variáveis, né, trabalhando a nossa vida, trabalhando as nossas energias, né? É claro, se você viver numa cidade como São Paulo, numa capital, onde a vibração, a energia psíquica, ela é horrível, né? Ela influencia demais a negatividade das pessoas. Mas à medida que você vai para o interior, vai para cidades mais tranquilas, né? Psicicamente, energeticamente, tudo fica mais fácil, né? O ar que você respira é menos poluído, né? Vibrações psíquicas, né? Tem vibrações eletromagnéticas, agora é o 5G. É todo esse tipo de radiação influenciando, né, a cabeça do ser humano. Tem que fazer todas as somatórias aí para avaliar realmente o que está acontecendo, né? Que tipo de influência está tendo no ser humano, tudo isso. É muita coisa, é muitas variáveis, né? Professor, por que alguns animais encarnam com deficiências físicas se eles não têm karma? Olha, não é uma questão do animal ter ou não ter karma, ele está sob uma determinada lei também aqui na Terra. E é uma lei muito parecida com a nossa, tá? Inclusive, o Lao Tzu, né? O grande Lao Tzu tem um texto dele muito interessante que ele fala o seguinte: os céus e a terra tratam os homens como cães. Ou seja, ele coloca exatamente o ser humano no mesmo patamar dos animais. Ou seja, se der um terremoto, né, o terremoto é para o cachorro, é para o ser humano, é para a gente. Tudo é tratado com uma certa igualdade, porque tudo está no mesmo barco, vamos assim dizer, né, que é a terra. Certo, ocorre um incêndio na floresta, se o ser humano tiver uma casa, ela queima a casa dele, mata o ser humano, mata todo mundo, né? Dá um maremoto, como a gente viu lá na Tailândia, devasta tudo, sabe? Então, na verdade, as leis que regem a raça humana é muito parecido com as leis que regem os animais. Mas você fala, mas Lécio, o ser humano, a coisa não é intencional, né? Ele não tinha intenção de fazer aquilo, os animais, mas mesmo assim, né? Você lembra na época de Jesus, quando tinha os romanos chicoteando, crucificando, ele falava assim: Pai, perdoai-o, porque eles não sabem o que fazem. Né? Ou seja, o ser humano é tão burro, mas ele é tão burro, tão ignorante, tão primitivo, que ele não sabe o que está fazendo mesmo. Né? Ele foi treinado por um exército, foi treinado por um general para fazer aquilo, para chicotear, para matar, para ir para a guerra, conquistar. Né? Ele acaba acreditando que ele é um herói, que ele está fazendo um bem para a humanidade, sabe? Tudo é uma ignorância, né? Tudo é um ato de ignorância. A gente também não é muito diferente dos animais, não, né? As nossas atitudes muito parecem com os animais. Então nós temos karma. E os animais também estão dentro de certas leis, né? Muito materialistas. Certos animais matam os outros, caçam, tal, e essa cadeia alimentar está aí. Né? Mas o espírito que está dentro dos animais, experimentando todas as sensações, está nessa condição, né? Está aprendendo, está vivendo como nossa alma está aqui, passando por grandes guerras, dificuldades, mortandade, sofrimento, vírus, bactéria, infecções, morte, sofrimento. Alguma coisa todos nós estamos aprendendo com tudo isso. Senão isso não existiria, não estaria acontecendo. Né? É por aí. Tem sentido fazer benzimento depois de fazer Qigong? É aquela coisa, né? Quando o cara está doente, ele tenta de tudo, né? Para ver se ele sai do buraco, né? Para ver se sara, né? Eu acho que você pode fazer tudo. Se uma técnica não deu certo, você vai para outra. Por que existem muitas técnicas? Porque quando uma não funciona, outra pode funcionar. Né? E assim por diante. Quando você toma um chá, aquele chá não funciona, vamos para outra técnica. Quem sabe uma outra técnica possa ajudar. Né? Então, né, um faz reiki, outro faz Qigong, outro faz cura prânica, outro aplica agulha de acupuntura, outro toma ervas. A gente vai tentando até a gente se equilibrar, se encaixar, porque ninguém sabe, né, às vezes a raiz de nosso problema, o mal, qual técnica que vai ser eficiente mesmo para nos auxiliar, não é mesmo? É por aí. Então,
O terapeuta ele tenta uma técnica, vê que não funcionou, tenta outra. É aquela história. Eu vou explicar uma coisa muito interessante para vocês, só para vocês terem uma ideia do exemplo, né? Do exemplo. Teve uma época que eu ajudava, fazia muito massagem, né? Aplicava agulha, acupuntura, tinha até um espaço assim no meu espaço, né? Hoje eu não faço mais isso. Mas eu dava curso de acupuntura, de massagem oriental. Eu lembro que um dia chegou uma velhinha, né? Uma senhora dela, tinha uns 70 e pouco, quase 80 anos. Ela precisou descer carregada do carro, 3 pessoas carregando ela, porque ela não se mexia. Ela tinha um problema na base da coluna que era terrível, uma dor que ela não conseguia mexer, né? E aí levaram ela entrou, coloquei ela na maca, virei ela de costa. Você dava até dó, porque você via nas nádegas dela um monte de injeção, mas estava preto, quase necrosado de Voltaren, dessas coisas anti-inflamatórias, sabe? E que vai no médico, ou seja, os caras tentam tudo quanto é remédio que sabe, quando não tem mal o que fazer, vai procurar um alternativo. E foi muito engraçado, cara, foi muito engraçado. Ali, eu olhei, mexi, eu comecei a tocar, suavidade. Meu, por isso que eu falo, você tem que ter a técnica certa, na hora certa, no lugar certo. Não adianta dar anti-inflamatório, não adianta dar Voltaren, não adianta fazer reiki, não adianta benzer, chamar Deus e tudo. Olha, tinha um carocinho de nada no canto, assim, carocinho de nada, assim, no canto das costas dela, eu senti, eu só fiz assim, ó, não demorei, presta atenção, nem 5 segundos. Você pensa que eu fiquei fazendo massagem? Não, só olhei o que eu fiz assim, ó, plaque, rapidinho, o carocinho, botou, ela deu um tranco, sentiu uma dorzinha, eu falei assim para mim, a senhora mexe? Ela mexeu. Não estou sentindo mais dor. Senta aqui, não. Sentou sozinha na maca. Falei, agora fica em pé. Ela ficou em pé. Falei, abaixa. Abaixava. Vira as costas. Ela falou, você fez milagre? Não estou sentindo mais nada. Ela chorava. Ela começou a chorar, mas não de dor. Ela começou a chorar de alegria porque ela falava assim, faz mais de 3 meses que eu não durmo. Porque todas as vezes que eu virava na cama, dava aquela fisgada, aquela dor, ela acordava. Ela não conseguia dormir. Ela fala, meu Deus, agora eu vou dormir, né? E quantos médicos ela não passou, quanta gente ela não passou, que simplesmente usou a técnica errada. A técnica completamente errada. Hoje em dia você vai em certos lugares, o cara que nem põe a mão no C, cara, olha lá, quer olhar a radiografia, olha aquilo, os caras não sabem, né? Às vezes uma coisa tão simples pode mudar. Por isso que você precisa tentar várias técnicas. Quando uma técnica não dá certo, vai para outra. Quando uma técnica não dá certo, vamos tentar até a gente chegar numa que realmente resolve o problema definitivamente. Tá? Qual o sentido dessa vida humana? Se tem plano astral e lá também se aprende, para que encarnar? Para que encarnar, né? Para que encarnar? Né? Eu acho que é muito legal encarnar, cara. Eu acho legal. É uma boa experiência para a alma, uma boa experiência para o espírito, né? Você tem que entender que lá no astral, ninguém morre, já está todo mundo morto. Lá você não sabe o que é medo, você não sabe o que é coragem, você não sabe o que é passar fome, você não sabe o que é opressão, você não sabe o que é essas coisas. Como que você agiria diante de situações tão, vamos dizer assim, extremas para a nossa consciência? O ódio, a raiva, a vingança, né? A gente vê que todo filminho chinês que você assiste, né? É tudo vingança, né? Todo aquele cara opressor, mata a família inteira, coitado, depois ele vai se vingar, né? Vai aprender arte marcial para se vingar, matar. E todo filme americano é a mesma coisa, né? Entendeu? A humanidade parece que ela está jogada, né, num determinado nível de consciência, onde a experiência que ela vive é uma experiência muito densa e útil, tá? Você, eu e todos nós que estamos encarnados nesse planeta, quando estávamos lá no plano espiritual, né, nós entendíamos a importância de viver essa experiência aqui. Agora, quando você está encarnado e se esquece da vida e não sabe como é a vida espiritual de verdade, então você avalia mal essa posição. Então,
vamos ter mais calma e mais cuidado e dar muito valor mesmo a essa experiência que nós estamos vivenciando aqui na Terra. Porque eu digo para você, hoje, nos dias de hoje, vaga aqui na Terra é uma disputa de 1000 por 1. Tá? Então, dê graças a Deus de ter conseguido essa vaga e estar vivendo essa experiência para a tua consciência, para a tua alma, para o teu espírito. Ok? Então é isso. Qual a sua opinião sobre terapias de mesas quânticas, mesa quântica, tal? Olha, eu não sou muito especializado nisso, não, né? Mas eu acho que tudo que as pessoas estão tentando hoje em dia desenvolver para ajudar as pessoas para melhorar, eu acho que é legal, né? As coisas têm que ser testadas, se essas terapias funcionam, ela tem que passar por testes, a gente tem que usar isso para ver se funciona. Se vai funcionando, legal, tudo é para ajudar. Tudo são ideias novas para trazer terapias novas, né? O importante é fazer testes, ver se essa terapia realmente funciona. É isso, né? Professor, 9 pessoas da família tiveram Covid. Meu irmão desencarnou dia 20 de abril. Cunhada desencarnou hoje. Após uma série de erros ou descaso médico, outro irmão na UTI. Será que tudo foi escolha até os erros? Bom, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui na Terra, partir para o plano astral, né, é uma questão extremamente decidida pelo alto. Não é a gente que decide às vezes. A não ser quando você se suicida. Você pega o revólver e dá um tiro na sua cabeça. Mas... vamos pegar esse grande artista, né, esse grande humorista que faleceu de Covid, né, semana passada, consternou todo o Brasil. Você vê quanto tempo ele não ficou no hospital com os melhores médicos, as melhores técnicas, as maiores, né, intervenções de equipes, de equipamentos sofisticados e mais modernos. E mesmo assim não foi suficiente para mantê-lo vivo neste planeta. Uma pessoa jovem, muito querida por todos, de um bom karma, vamos assim dizer, né? E a gente se pergunta, por que ele partiu tão cedo? É que as pessoas não entendem o que as pessoas vêm fazer neste mundo. E vocês também não sabem a importância que cada ser tem do outro lado. Às vezes a importância da pessoa do outro lado é muito maior do que a importância dele neste lado. Nós cumprimos as nossas jornadas, as nossas experiências, cada um cumpre. E na hora certa de partir, nós vamos partir. Tá? Então, tem pessoas, né, que nem vai para o hospital, pega a Covid, né, nem sabe que pegou Covid, né, tira de letra, né, vamos assim dizer. Então, quando uma pessoa parte, tenha certeza de que era o momento certo dela partir. Não são os médicos que às vezes que são milagrosos que fazem as curas. O poder do plano espiritual é muito maior. Quando uma pessoa tem que ficar aqui, não são erros médicos que vai ficar aqui. Né? Quanto pobre não fica lá no corredor do SUS tal, e não morre, né? Você já viu, né? A gente fica brincando aqui, né? A gente fala assim, você já viu algum cara lá morrer de Covid, o cara que está lá no... Como o pessoal fala aí, né? Não sou eu que estou falando, o pessoal fala aí na internet, né? O pessoal que está lá no... Como é que fala mesmo? Oh, meu Deus, que fugiu o termo. Lá na Cracolândia, usando droga e tal. Você já viu esses caras morrer de Covid, né? Talvez. Então é complicado, que a gente não sabe o que cada um está vivendo nesse mundo. Né? O que é esse mundo? A primeira discussão é por que as pessoas morrem e têm que ir embora? Não importa se é mais cedo, mais tarde, se é jovem, se é velho. Por que a gente tem que ir embora desse planeta? Porque ninguém é daqui. Ninguém é desse mundo. Nós não viemos aqui para ficar neste mundo. Nós viemos nesse mundo para passar uma jornada, uma experiência. Quando ela termina e não tem mais sentido para a gente volta. Às vezes, do outro lado, o espírito tem muito mais o que fazer do que aqui. Né? Você está entendendo? Mas como a maioria das pessoas não sabe, não conhece a vida do outro lado, então você pega muito as coisas daqui, né, e fica muito preso às coisas daqui. Né? Mas o outro lado é muito legal, cara. O outro lado, para quem é mais espiritualista, mais acordado, nossa, viver do outro lado é um paraíso mesmo. Tá? Então não fica tão triste assim, não. Entregue a Deus, cara. Entregue nas mãos das forças superiores, né? Quem tiver que ficar aqui, fica, com ou sem médico. Né?
Se atualmente encontramos ossos de dinossauros que viveram há milhões de anos, por que não encontramos ossos de pessoas da civilização atlântica? É claro que a gente encontra ossos da civilização atlântica, você que não pesquisa direito. Recentemente os caras encontraram, né, uma cidade, né, que fica ao norte da Índia, lá, Afeganistão, tal, uma região que antigamente eles chamavam que era uma civilização, e encontraram a cidade, escavações com corpos radioativos, né? E pode fazer pesquisa que esses corpos é de 10, 12 mil anos atrás, é da Guerra Atlântica, né? Aqui, Pumapuco, por exemplo, né, é que os corpos humanos, em determinadas circunstâncias, principalmente, né, eles desaparecem. For 10 mil anos, não sobra quase nada. O dinossauro, você tem que entender que dinossauro não é osso, é fóssil, é pedra, não tem DNA mais ali. Você está entendendo? Entendeu? Ossada, a gente encontra bastante ossada, né, de coisas antigas, né, encontra. Encontra nos Atlantes também. É que as pessoas não sabem valer que é Atlante. As nossas datações aí de carbono é meio, né? Mas encontra corpos sim da era Atlante. Marte já foi habitado por raça inteligente? E Vênus passou pelo mesmo processo? O cinturão de asteroides já foi um planeta no passado que explodiu devido a guerras? Bom, Marte provavelmente teve vida em Marte, mas não uma civilização inteligente. Tá? A Terra tinha muito mais condições no passado de abrigar vida inteligente do que Marte. Né? Vênus nunca teve condições de habitar formas de vida inteligente. Vênus foi um planeta assim, desde a sua geração geológica, da formação do sistema solar, ele foi um planeta do inferno, né? Como a gente diz, né? A superfície de Vênus sempre foi algo assim terrível para qualquer forma de vida biológica, vamos assim dizer, né? Nos padrões que a gente conhece, plantas, tudo que tem aqui na Terra, né? Vênus, a temperatura média de Vênus é de 400, 450, até 500 graus centígrados. Pô, maior que qualquer forno de pizza aí, né? A pressão atmosférica é 100 vezes maior que a Terra, 90 e poucas vezes maior que a Terra. Nada sobrevive, tudo é amassado. Ventos, né? Uma brisa em Vênus da tarde tem 300 km por hora, né? É um absurdo. É um planeta completamente hostil à forma de vida. Terceira pergunta. Os asteroides, o cinturão de asteroides foi palco de um planeta que explodiu numa guerra? Bom, primeira coisa que vocês têm que aprender é um pouco de astrofísica. Planeta não explode, tá? Primeira coisa que vocês têm que aprender é que o planeta não explode. Você pode fazer o que você quiser que ele não explode, tá? Por quê? Por causa disso aqui, ó, a força não é para fora, né? A força é para dentro, certo? Os vulcões podem fazer pressão, pode ter uma pressão térmica, mas é pequena. Você vê, não é uma pressão suficiente para explodir o planeta. Qualquer explosão, ela vai e traz tudo de volta. Pode explodir bomba atômica que você quiser que ela vai de volta. Você quer uma explosão das mais violentas que vocês nunca imaginaram na vida? É o Sol. O núcleo do Sol são bilhões de bombas atômicas explodindo por segundo, por minuto, e nem isso faz com que o Sol saia voando em pedaços. Não tem capacidade, ninguém explode e vira um pedaço voando para o espaço aí. E principalmente, né, é raro, não tem, é sempre o contrário, é sempre planetas aglutinando, a matéria aglutinando, mas não existe naturalmente nenhuma força suficiente para explodir um planeta e fazer todos os cacos dele espalhar. Não existe essa força, a gente não conhece. Nem armas sofisticadas de uma guerra faria isso. Você está me entendendo? Então o cinturão de asteroides, ele é naturalmente restos da formação do sistema solar, né? E eles ficam naquela posição porque os gigantes, né, o Júpiter, Saturno, né, mantém aquela faixa de asteroides entre Marte e Júpiter naquela estabilidade ali, certo? E depois de bilhões de anos, todo o sistema se estabilizou. Quem tinha que cair na Terra já caiu, quem tinha que cair em Júpiter já caiu, todos os pedaços, e sobrou essa turminha que fica aí em volta, né, de Marte e Júpiter. Mas planetas não explodem, tá? Não é assim que funciona.
realmente foi Sai Baba? Por que tanta gente critica ele dizendo ser um charlatão, que suas materializações são truques de mágica? Bom, a primeira coisa importante é o seguinte: eu não estive lá, nunca vi Sai Baba pessoalmente, né? Ou se os truques deles eram charlatanismo ou não, se ele materializava ou não materializava as coisas. Isso não vem ao caso, né? O importante é o que ele fez. Ele fez coisas boas para as pessoas, ele ajudou as pessoas, orientou as pessoas, né? Pelo que eu sei das pessoas que eram amigas minhas que iam lá, visitavam o Sai Baba, ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que fundou um trabalho fantástico, como o Divaldo fundou a Mansão do Caminho, uma instituição para ajudar as pessoas, uma instituição que tinha faculdade, universidade, tinha de tudo lá, era uma cidade onde o Sai Baba estava, né? Espiritualmente, eu sei que espíritos que acompanhavam ele, né, eram espíritos muito bons, a intenção era muito boa, né? Eu, Laércio, não vejo absolutamente nada de ruim nesse homem, sabe? Né? Muitos outros criticavam, o próprio Osho criticava muito o Sai Baba, né? Porque o Osho tem uma visão de como deveria ser o ensinamento espiritual religioso. Os indianos têm uma variedade muito grande de percepção de como a coisa deveria ser feita, né? Você está entendendo? Então a Índia é um país extremamente eclético no campo religioso. Tem de tudo na Índia. E tem pessoas muito poderosas, tem médiuns muito poderosos, tem capacidade de desmaterialização, yoga que desaparece de um lado, aparece no outro. Opa, sempre existiu isso. Tá? E o Sai Baba, né? É claro que toda a mídia materialista, toda a mídia marxista vai cair de pau no cara, né? Cara, que no Chico Xavier era a mesma coisa aqui. Imagine quando tinha materialização de espírito aqui no Brasil pelo Peixotinho, né? A revista Manchete, a revista da época, Cruzeiros, aí caía de pau, fazia o diabo. O cara era tudo repórter marxista, materialista, né? Que queriam destruir qualquer manifestação de espiritualidade. Então, a gente tem que primeiro saber quem é que está dizendo que é charlatão, né? Por que está falando que é charlatão? Foi lá, ficou tempo, pesquisou, aprendeu, não aprendeu? É assim por diante. É complicado essa religiosidade neste mundo. Existe a possibilidade de ser seu aluno em plano espiritual? Volta, Ju, Luna. Estou lendo a pergunta. Existe a possibilidade de ser seu aluno em plano espiritual encarnado, desenvolvendo desdobramento astral? Se sim, como de encontrar na cidade? Poxa, você não quer dar nem folga depois da noite? Já quer me perturbar do outro lado? Estou brincando. Deixa eu dormir, deixa eu descansar, né? Todos nós temos um trabalho aqui, temos um trabalho do outro lado também, né? No mundo espiritual tem todo mundo, é uma classe muito grande de seres iluminados, de seres transcendidos. Você precisa aprender comigo, né? Tem tanta gente muito mais sábia do que eu, né? Muito mais iluminada do outro lado. Eu tenho certeza que se você sair do corpo consciente, teu mestre, teu mentor, não vai levar para mim, vai levar para uns caras bons pra caramba do outro lado lá, né? Da mesma forma que me levam para grandes mestres, para grandes mentores, grandes seres extraterrestres que me ensinam pra caramba. Você vai lá também, né? Com certeza. Vamos lá? As pessoas que morreram não sofrem tanto com a saudade, pois conversam com a gente enquanto estamos em projeção dormindo. Depende, viu? Não é assim não. Você está pensando que as pessoas que seus parentes saem daqui vai visitar o sei lá? Vai nada, eles não conseguem subir na cidade astral, dependendo de onde você está. Né? Você está entendendo? A não ser que alguém venha, pega ele, leva até lá, sabe? Transporta, bota dentro do busão, porque os caras não sabem sozinhos a cidade astral. Se você estiver na cidade astral, no nosso lar, depende do setor que você está, né? É a história do André Luiz. Lembra da história do André Luiz no Nosso Lar? No próprio filme Nosso Lar, se você prestar bem atenção, você vai entender o seguinte, né? Ele morreu e ficou no umbral há muito tempo. Você vê, os parentes dele não iam visitar ele mesmo depois de morto. Aí quando resgatou, ele foi para o astral. Estava lá no Nosso Lar, estava no hospital, ficou bastante tempo no hospital para ser recuperado. Nenhum parente daquele esposa, irmã, filho, tudo ia lá visitar ele de noite. É uma operação complexa você ir para cidades astrais mais elevadas. A própria mãe dele, que já tinha sido morta, você viu quanto tempo a mãe dele demorou para vir visitá-lo?
Então as coisas não são tão simples quanto vocês imaginam, não. Não é assim, não. Né? O próprio André Luiz, para vir visitar a família, demorou anos. Quando ele chega aqui para visitar a família, vê que a mulher dele já tinha arrumado outro, a filha já estava mais velha, então na universidade, aquela coisa toda, aquela discussão toda que ele viu na casa dele. Né? Então é assim, né? Às vezes, né, as pessoas se frustram. Né? Se você não estiver preparado espiritualmente, né, é igual a história do Ghost, a história do filme Ghost. Né? O cara morreu, mas não estava preparado espiritualmente. Aí vem a mulher dele sendo cantada por outro aqui, né, por um safado. O cara leva chifre mesmo estando morto. Né? Então é complicado, mas as pessoas daqui ir visitar não é tão fácil, não. Vamos lá para perguntas. Qual meio posso me proteger das energias intrusas que por acaso venham me atacar durante o sono físico? O que é sentir alguém cheirando álcool, nos abraça e nos mobiliza durante o sono? Bom, eu tenho uma camiseta que eu não estou usando ela agora, né? Que tem assim, está escrito assim: cada um tem um encosto que merece. Né? É óbvio, cada um tem um encosto que merece. O que você atrai em vida? Né? Você é aquele que não sai dos botecos, enche a cara de bebida, cerveja, fuma aquele cigarrinho do capeta, né? Depois você vai meditar, fazer meditação. Você quer quem esteja do teu lado? Você vai dormir, quem vai estar do teu lado? Quem vai estar atrás de você? A vida das pessoas, né, elas próprias criam uma egrégora espiritual. Onde elas vivem, onde elas andam, onde elas trabalham, elas carregam o seu corpo, o seu campo áurico de energias negativas. Como sair dessa? Praticar yoga, praticar tai chi, praticar meditação, fazer uma autolimpeza, uma prática espiritual semanal. Tem aquelas pessoas que frequentam o centro espírita semanalmente para receber uma limpeza, um trabalho. Está num contexto espiritual, aí você tem proteção. Aí ninguém perturba, vai dormir, acende um incenso, coloca uma música New Age, faz um trabalho de vibração na tua casa, para manter todo esse astral limpo. Não tem outro jeito, a gente tem que ser autossuficiente nessa limpeza e afastar essa energia, né? Essa energia primitiva, esses espíritos mais densos, que não tem o que fazer do nosso lado. Né? O que um espírito cheirando álcool, como você falou, vem te abraçar de noite? Alguma coisa você fez para atrair ele, né? Que ele curtiu, que ele gostou, né? Mas é mais por aí, tá? Vamos lá? Tá? Mais duas perguntas, hein, pessoal? Nós já estamos terminando o nosso horário. Se o objetivo do projeto Terra é experiência kármica, não estaria fugindo do propósito se buscarmos precocemente a transcendência e a iluminação nesse projeto? Bom, em primeiro lugar, né, não existe nada precoce. Cada um procura aquilo que está dentro da sua capacidade. Tem espíritos que você já está encarnando aqui há 10, 20, 15 encarnações, então está na hora de sair, está na hora de buscar a saída, a luz. Né? Os grandes avatares que vieram à Terra, eles vieram exatamente para fazer esses resgates. Almas estavam presas ao projeto Terra, karmicamente, e não conseguiam sair. Porque cada encarnação que ele dava, ele arrumava mais karma. Então, pela lei, ele não pode sair sem antes resgatar os karmas implantados. Então, quando um avatar vem, um avatar dá um toque, essa pessoa muda de vida, ela muda o foco, ela não vai criar mais karma. Então, ela pode, pela lei, sair do projeto Terra através dos seus próprios atos, sua atitude. Tá? Mas não que buscar a espiritualidade está contra a lei do karma, de jeito nenhum. É que as pessoas buscam a espiritualidade quando não aguenta mais, está de saco cheio disso aqui. Isso porque já deu, né? Já deu o que tinha que dar, a experiência humana aqui na Terra, a nossa alma, né? Nós queremos outras realidades, nós queremos sair dessa condição. E quanta gente como eu, como você que está me ouvindo, estão procurando essa saída? Porque já é hora de sair daqui, e já está tarde, hein? A gente tem que ter saído há muito tempo. O ser humano quer conhecer o espaço, mas no entanto o homem conhece menos de 10% das regiões abissais dos oceanos. O que realmente existe naquelas profundidades? Seriam esses lugares umbral? Não. As regiões abissais são muito interessantes, mas elas são tão difíceis, é mais difícil ir para o fundo do mar do que ir para o espaço, tá? É muito difícil, tá? Ir para o fundo do solo, então nem se fale, né? Explorar a Terra lá no núcleo da Terra, nem pense. Esses filminhos babaca que você vê aí, o núcleo, então nem que fala uma máquina para ir para o núcleo da Terra, tudo bobagem, tá? Nenhuma máquina, nenhuma perfuratriz conseguiu até hoje chegar a mais que 12 quilômetros de profundidade. 12 quilômetros, tá? 12 quilômetros, a maior profundidade que os russos conseguiram furar lá foi 12 quilômetros. 12 quilômetros não é nada, a crosta tem 100 quilômetros,
Depois, até você chegar lá no núcleo da Terra, tudo derrete. Tudo derrete. A temperatura é tão grande que nenhum metal que você consegue fazer sua nave vai ficar sem derreter. Ele vai derreter. Entendeu? Derrete rocha, derrete tudo lá. Então, não dá para ir no núcleo da Terra. Ela é tão inexplorado, é muito mais fácil para a Lua. É muito mais fácil para Marte. Certo? Então, vamos fazer as coisas que é mais fácil para o corpo humano, né? E depois lá a gente deixa para explorar em espírito com outra tecnologia, porque aqui não dá. Né? Ok, pessoal? É isso aí. Foi um grande prazer estar aqui com todos vocês, com muito carinho mesmo, que uma vez por mês nós estamos nos reunindo aqui para bater esse papo informal, tentar falar de qualquer assunto, das perguntas que vocês nos mandam. Ok? Então, muita luz a todos. Namastê, muita luz e até outro encontro, pessoal. Namastê.